o rosto vermelho de humilhação, enquanto as risadas ecoavam do salão principal. Seu primo, o anfitrião da festa de comemoração pela nomeação como professor na Universidade de Lisboa, havia acabado de anunciar publicamente sua orientação sexual, forçando-o a se sentar ao lado do Toledo como punição, por ser gay. Mas o que João não sabia era que o próprio primo, Eduardo, escondia o mesmo segredo, e aquela revelação involuntária desencadearia uma cadeia de eventos que destruiria a fachada da família perfeita. A festa estava no auge quando tudo começou. João, com 25 anos, havia chegado relutante, sabendo que sua família conservadora ainda via sua homossexualidade como uma fase passageira. Ele trabalhava como designer gráfico em Lisboa, lutando para equilibrar sua vida pessoal com as expectativas familiares. Eduardo, o primo mais velho, de 35 anos, era o orgulho da linhagem, recém-nomeado professor de Direito na prestigiada universidade, casado com uma mulher de boa família e pai de 2 filhos. A mansão em Sintra, com seus jardins impecáveis e vistas para o oceano, era o cenário perfeito para celebrar o sucesso. Mas o que veio rápido. Durante o brinde, Eduardo, alcoolizado, virou-se para João e disse alto o suficiente para todos ouvirem: "E você, primo? Ainda nessa bobagem de namorar homens? Sente-se ali no canto, perto do banheiro, onde as coisas sujas pertencem." A sala explodiu em risos nervosos, alguns parentes fingindo choque, outros assentindo em aprovação. João sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele se levantou, as pernas trêmulas, e obedeceu, sentando-se em uma cadeira improvisada ao lado da porta do toalete, isolado do resto da família. Enquanto os convidados continuavam a festa, ignorando-o como se fosse invisível, João lutava contra as lágrimas. Porque ele havia vindo. Sua mãe, Maria, uma viúva devota católica, havia insistido: "É família, João. Você precisa mostrar respeito." Mas respeito por quê? Por uma tradição que o via como defeituoso. Ele pegou o celular, pensando em chamar um táxi e fugir, quando uma figura se aproximou. Era Miguel, um homem de 28 anos, alto e atlético, com olhos castanhos penetrantes e um sorriso que parecia genuíno. Miguel era amigo de Eduardo da universidade, convidado para a festa como colega acadêmico. "Posso me sentar aqui com você?" perguntou Miguel, puxando uma cadeira. João olhou surpreso. "Por quê? Não quer se misturar com os normais?" Miguel riu baixinho. "Na verdade, eu me sinto mais à vontade aqui. Esses eventos familiares são sufocantes." Eles começaram a conversar. Miguel falava sobre sua vida como assistente de pesquisa na mesma universidade onde Eduardo lecionava, sobre livros, viagens e a pressão de viver em uma sociedade ainda conservadora como a portuguesa. João se abriu um pouco, contando sobre sua luta para ser aceito pela família. Pela primeira vez naquela noite, ele se sentiu visto, não julgado. Mas o conflito interno de João já fervilhava. Ele se perguntava se Miguel era apenas educado ou se havia algo mais. Enquanto isso, no salão, Eduardo circulava, recebendo parabéns, mas seu olhar ocasionalmente desviava para o canto onde João estava. Eduardo carregava seu próprio fardo. Anos atrás, na juventude, ele havia experimentado atrasos pelo mesmo sexo, mas a sufocou em nome da carreira e da família. Ver João ali, exposto, mexia com sua consciência. Ele bebeu mais, tentando afogar a culpa. A noite avançava, e Miguel e João se aprofundavam na conversa. Miguel revelou que era gay, mas discreto no ambiente acadêmico. Em Portugal, ainda há barreiras. Na universidade, ser abertamente gay pode custar promoções. João assentiu, sentindo uma conexão imediata. Eles trocaram números, prometendo se encontrar em Lisboa. Quando João finalmente saiu da festa, humilhado mas com uma faísca de esperança, ele não imaginava que aquela noite seria o início de uma teia de mentiras e revelações. Nos dias seguintes, João e Miguel começaram a se ver. Cafés em Alfama, passeios pelo Tejo, conversas que duravam horas. Miguel era carinhoso, atencioso, mas sempre cauteloso. João, por sua vez, lutava com a desconfiança. Após anos de rejeição familiar, ele temia se abrir completamente. A família de João, especialmente sua mãe, notava sua ausência. "Você está saindo com alguém?" "Espero que seja uma moça decente", dizia ela, ignorando deliberadamente sua orientação. Eduardo, enquanto isso, observava de longe. Ele havia descoberto sobre os encontros por meio de um amigo em comum. O ciúme e a inveja o consumiam. Porque João podia viver livremente o que ele havia reprimido. Em uma reunião na universidade, Eduardo confrontou Miguel: "Fique longe do meu primo. Ele é instável."
Miguel, surpreso, rebateu: isso é pessoal, Eduardo. Não se meta. Mas Eduardo não parou. Ele começou a espalhar boatos sutis no departamento, questionando a conduta de Miguel. João, alheio a isso, se apaixonava. Em uma noite chuvosa, eles compartilharam um beijo no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos seus pés. Mas o idílio foi breve. Maria, a mãe de João, descobriu uma mensagem no celular dele e o confrontou: isso é pecado, filho. Pense na família. João, em pânico, defendeu-se: eu sou assim, mãe. Aceite ou me perca. Ela chorou, ameaçando cortar laços. O primeiro grande confronto veio em um jantar familiar. Eduardo convidou João, supostamente para fazer as pazes. Mas lá, com Miguel também presente como colega, Eduardo armou uma armadilha. Durante o jantar, ele revelou: João, ouvi que você está namorando um homem. Isso é verdade. A mesa silenciou. João, vermelho, confirmou. Maria explodiu em lágrimas, e o pai de Eduardo, o patriarca, ordenou: saia daqui se não puder se comportar como um homem de verdade. Miguel, vendo a cena, interveio: isso é ridículo. João é um adulto. Eduardo sorriu maliciosamente: e você, Miguel? Como assistente meu, deveria saber seu lugar. A revelação implícita pairou no ar. João saiu furioso, Miguel o seguindo. Na rua, João questionou: por que Eduardo te trata assim? Miguel hesitou, mas confessou: ele sabe sobre mim. E inveja o que temos. A tensão escalava. João enfrentava o dilema moral: continuar com Miguel, arriscando alienar a família, ou ceder à pressão. Ele escolheu lutar, mas o preço era alto. Amigos o abandonaram, o trabalho sofreu com o estresse. Miguel, por sua vez, via sua carreira ameaçada. Eduardo, em uma reunião, negou uma promoção a ele, citando questões éticas. Em uma virada dramática, João descobriu cartas antigas de Eduardo para um antigo amor masculino, escondidas na mansão. Confrontando o primo, ele gritou: você é como eu. Porque me pune. Eduardo negou, mas quebrou: eu fiz escolhas. Casei, tive filhos. Você é egoísta. A briga culminou em Eduardo admitindo sua hipocrisia, mas ameaçando expor Miguel se João não parasse. João, dilacerado, decidiu expor tudo em uma carta à família. O resultado foi caótico: Maria o deserdou temporariamente, o patriarca sofreu um infarto leve. Mas, em meio ao caos, Miguel e João se uniram mais. Eles mudaram para um apartamento pequeno em Lisboa, construindo uma vida juntos, longe da toxicidade. Porém, a sociedade portuguesa ainda pesava. No trabalho de Miguel, boatos circulavam, e ele perdeu alunos conservadores. João, em seu estúdio, enfrentava clientes que cancelavam projetos ao saberem de sua orientação. A luta interna era constante: valia a pena o amor pelo preço da rejeição. A relação de João e Miguel aprofundava-se, mas as fissuras apareciam. Miguel, pressionado na universidade, começou a questionar se valia expor-se. Talvez devêssemos ser mais discretos, sugeriu ele uma noite, após um dia exaustivo. João sentiu uma pontada de traição. Discretos. Como Eduardo. Escondendo quem somos. A discussão escalou, revelando medos profundos. Miguel admitia: eu vi colegas serem demitidos por menos. E você? Sua mãe ainda não fala contigo. Maria, de fato, havia cortado contato. João tentava ligar, mas ela desligava. Em uma visita surpresa à casa dela em Cascais, ele a encontrou rezando na capela local. Mãe, por favor. Eu não escolhi isso. Ela o olhou com olhos cheios de dor: mas você escolhe viver assim. Pense nos netos que nunca terei. João saiu destruído, questionando sua decisão. Enquanto isso, Eduardo tramava. Sentindo-se exposto pela confrontação com João, ele decidiu contra-atacar. Em uma conferência académica em Porto, ele espalhou que Miguel era instável emocionalmente, insinuando relações inapropriadas. Miguel foi chamado pelo reitor: precisamos de professores exemplares. Ele defendeu-se, mas o dano estava feito. Sua promoção foi adiada indefinidamente. João, ao saber, furioso, confrontou Eduardo novamente. Em um café em Belém, eles se encontraram. Por que faz isso? Inveja. Eduardo riu amargamente: inveja.
Eu salvei minha vida. Você está destruindo a sua e a dele. João rebateu, você vive uma mentira. Casado, filhos, mas infeliz. Eduardo admitiu baixinho, sim, sou infeliz. Mas é o preço pela aceitação. Essa revelação abalou João. Ele via em Eduardo um espelho do que poderia se tornar se cedesse. Voltando para casa, ele e Miguel tiveram uma conversa honesta. Eu te amo, mas não quero te arrastar para baixo, disse João. Miguel abraçou-o, estamos juntos nisso. Eles decidiram lutar, mas o custo emocional era imenso. Miguel começou terapia, lidando com ansiedade, João, com depressão. A sociedade entrava em cena. Em um evento LGBT em Lisboa, eles participaram de uma marcha. Fotos circularam online, e a família viu. O patriarca, recuperado do infarto, chamou uma reunião familiar. Isso para agora, ou você está fora da herança? João, firme, respondeu, a herança não compra felicidade. Mas internamente, duvidava, valia perder tudo. Uma traição veio de onde menos esperavam. Um amigo de Miguel, pressionado por Eduardo, vazou e-mails pessoais para o departamento. Miguel foi suspenso temporariamente. Desesperado, ele confrontou o amigo, porquê? Eduardo prometeu favores. A dor da traição cortava fundo. João, vendo Miguel sofrer, considerou terminar. Talvez seja melhor assim. Mas Miguel recusou, não. Vamos expor Eduardo. Eles escutaram evidências das cartas antigas e e-mails manipuladores. Em uma assembleia familiar, João apresentou tudo. O caos explodiu, Maria chorou, o patriarca gritou, Eduardo negou veementemente. No fim, Eduardo foi forçado a admitir. Sua esposa, Ana, descobrindo, pediu divórcio. Os filhos, confusos, distanciaram-se. Eduardo perdeu o respeito da família e, eventualmente, sua posição na universidade quando boatos se espalharam. João e Miguel, vitoriosos mas exaustos, reconstruíam. Mas o preço, laços rompidos, carreiras abaladas. João questionava, fizemos o certo. Com Eduardo exposto, a família fragmentou. Maria, dividida entre fé e amor maternal, procurou João. Em uma igreja em Sintra, eles se encontraram. Eu rezei por você, filho. Mas vejo sua dor. João chorou, então me aceite. Ela hesitou, mas abraçou-o. Era um passo, mas frágil. Miguel, de volta ao trabalho após suspensão, enfrentava olhares hostis. Colegas conservadores o isolavam. Ele considerou mudar de cidade, talvez para Coimbra. Lisboa é tóxica. João, apegado à capital, resistiu, fugir não resolve. O conflito testava o relacionamento. Uma nova camada, Mauta Nossé. João descobriu que Miguel havia ocultado uma relação passada com um aluno, anos antes. Foi consensual, mas errado. Miguel confessou. João sentiu traição, como confio em você agora. Eles brigaram feio, João saindo de casa por dias. Hospedado com um amigo gay em Setúbal, João refletia. A comunidade LGBT o apoiava, compartilhando histórias semelhantes de rejeição familiar. Ele via que sua luta era maior que pessoal, representava muitos em Portugal, onde o casamento gay era legal, mas preconceitos persistiam. Voltando, eles reconciliaram. Erros não definem nós, disse Miguel. Mas a semente da dúvida plantada. Eduardo, divorciado e desempregado, afundava. Ele procurou João, você me destruiu. João rebateu, você se destruiu com hipocrisia. Eduardo, quebrado, admitiu, eu amava um homem na juventude. Casei por pressão. Pela primeira vez, eles conversaram honestamente. Eduardo começou terapia, questionando sua vida. A sociedade pressionava mais. Em um debate na TV sobre direitos LGBT, João foi convidado como ativista. Ele falou sobre sua história, expondo preconceitos familiares. A família reagiu mal, Maria retraiu o apoio. Você nos humilhou publicamente. Miguel, apoiando, enfrentou repercussões na universidade. Alunos protestaram contra ele, alegando influência negativa. Ele debateu renunciar. O clímax interno, João enfrentou uma escolha. Aceitar um emprego em Madrid, longe de tudo, ou ficar e lutar. Ele escolheu ficar, mas pagou com saúde,
estresse levou a um colapso. Hospitalizado, ele refletiu sobre decisões. Miguel ao lado, valeu. João assentiu, mas duvidava. Recuperado, João engajou-se mais no ativismo. Fundou um grupo de apoio para jovens LGBT em famílias conservadoras. Miguel juntou-se, usando sua posição acadêmica para palestras. Mas opositores surgiam, grupos católicos tradicionais protestavam. Uma confrontação, em uma manifestação, Eduardo apareceu, agora abertamente bissexual, apoiando. Eu errei. Quero reparar. A família, vendo, começou a mudar. Maria compareceu a uma reunião do grupo, ouvindo histórias. Mas danos persistiam. Ana, ex de Eduardo, culpava João pela separação. Ela processou por difamação, alegando exposição indevida. O julgamento em Lisboa foi tenso. João defendeu, verdade não é difamação. Ganharam, mas o estresse custou amizades. Miguel, promovido finalmente, questionava, somos felizes. João admitia, com cicatrizes, sim. Uma virada, João descobriu que Maria havia escondido uma carta de seu pai falecido, aceitando sua orientação. Ele sabia e te amava. Isso curou feridas. Eduardo reconstruiu, novo emprego, relacionamentos honestos. Ele e João se aproximaram como aliados. A sociedade evoluía lentamente. Leis progrediam, mas preconceitos enraizados. Anos passaram. João e Miguel casaram em uma cerimônia simples em Lisboa, com Maria presente, chorando de alegria. Eduardo foi padrinho, seus filhos aceitando o tio gay. Mas reflexões permaneciam. João escreveu um livro sobre sua jornada, provocando debates. Eles viviam em paz, mas lembravam custos, famílias rompidas, carreiras abaladas, almas feridas. A pergunta final, foi certo expor segredos alheios em nome da verdade pessoal, mesmo que cause dor irreparável?